Então, hoje a gente vai continuar analisando os grupos de angiospermas, que é o grupo de plantas com flores, o único grupo de plantas do planeta Terra que apresenta esse órgão, né? O conjunto de tecidos é um órgão, então as flores são conjuntos de tecidos, então a gente pode chamar de órgão. E a flor, a gente viu que a principal função é produzir os gametas que estão dentro dos gametófitos, né? Óvulo e grão de pólen. E na flor, a flor apresenta alguns verticilos, algumas estruturas que são atrativas, né? Como, por exemplo, a corola, cuja finalidade principal é atrair polinizadores. E isso talvez tenha, sim, favorecido o grande sucesso evolutivo das angiospermas. Vimos que atualmente não, desde 98, né, quando foi publicado o primeiro trabalho do APG, que é um grupo de pesquisadores que trabalha com filogenia de angiospermas, filogenia baseada em quê? Em análise cladística, né? Não é da cabeça deles. Eles primeiro fazem uma análise cladística, depois eles propõem a classificação, baseado naquela árvore que eles obtiveram, eles propuseram a classificação das angiospermas. E de acordo, então, com esses pesquisadores, as angiospermas são divididas em 4 grupos. Graduana, que não é um grupo monofilético, é um grado diferente de clado, é formado por 3 ramos, 3 terminais, dos quais a gente só trabalhou com um, que foi a família Ninfeaceae, aquela família da Vitória Régia, das ninféas, né? São várias espécies de ninféa, de plantas aquáticas, com flores grandes, com muitas peças do perianto. Depois tem o clado das magnoliídeas, um clado formado, um grupo monofilético, um clado, formado por 4 terminais. Desses 4, a gente trabalhou com 2 famílias. A família Anonácea, que é a família da fruta do conde, da pinha, da graviola, da temóia, da xirimóia. São frutos que às vezes a gente nem conhece muito, a gente conhece mais, no Nordeste é mais famoso a pinha, mais famosa, né, a pinha. Mas é caracterizada, então, por apresentar folhas alternas, simples, alternas dísticas, ou seja, diferente da alterna espiralada, que é a mais comum, o tipo de filotaxia mais comum na natureza. As folhas alternas dísticas, elas saem no mesmo plano. É mais raro na natureza a gente encontrar plantas com esse tipo de filotaxia, mas todas as Anonácea apresentam folhas com esse tipo de filotaxia, alterna dística. A Anonácea possui flores trímeras, com 3 pétalas mais externas e 3 pétalas mais internas. Um androceu formado por muitos estames e um gineceu apocárpico, ou seja, vários pistilos livres. A gente viu que os pistilos não se fundiram em Anonácea. Cada ovário daquele vai originar uma baguinha daquele fruto uma unidadezinha daquele fruto da pinha, por exemplo, né? Cada unidade da pinha, quando a gente imagina uma pinha, é formado pelo crescimento de um ovário da flor, já que essa flor de Anonácea tem vários ovários. Também não é tão comum assim a gente encontrar na natureza plantas com gineceu apocárpico, com vários ovários. Em geral, a gente houve fusão já desses vários pistilos e formou uma única unidade, um único ovário, tá? O que mais? De Anonácea, acho que é isso. Depois, também do clado das magnolídeas, a gente trabalhou com a família Laurácea, a família das canelas, do louro, do abacate, de plantas que fornecem madeira, como a embuia, ou fornecem óleos para a indústria de cosmético, né? Óleos essenciais, como a cânfora, como o pau rosa, né? Que existem perfumes feitos desses óleos. Laurácea é uma família importante da nossa flora, em geral é arbórea, tá? A maioria das lauráceas é árvore. E possui folhas alternas espiraladas, essas sim, como na maioria das plantas, alterna espiralada. As flores odoríferas, né? Eu falei para vocês que as folhas de laurácea, por essa família apresentar óleos voláteis, né? Óleos que evaporam quando a gente quebra um pedaço da planta, quando a gente macera a folha, a gente consegue sentir um odor que é característico de laurácea. Quando a gente aprende
a reconhecer. É fácil da gente, no campo, no meio do mato, a gente reconhecer um representante da família Laurácea só sentindo o odor das folhas. Laurácea apresenta flores bem pequenininhas, em geral amarelo, creme, também trímeras, com 3 sépalas e 3 pétalas e 6 estames. Então, toda Laurácea vai ter assim, 3 sépalas, 3 pétalas e 6 estames. O número de estames é o dobro do número de pétalas. Um único gineceu formado pelo dobramento de uma única folha carpelar. Um gineceu formado por um único carpelo, com um único óvulo no seu interior. É só lembrar do abacate, né? Que é uma laurácea. Então, se tinha um único óvulo, o fruto vai ter uma única semente. Um fruto do tipo drupa em laurácea. Um fruto carnoso, indeiscente, com uma única semente no seu interior. E Laurácea também apresenta uma característica exclusiva dessa família, que é a deiscência da antera. Falei ontem que deiscência é a forma que a antera se abre para liberar os grãos de pólen, para esses grãos de pólen serem dispersos. Existem algumas formas, né? Nas plantas são encontradas algumas formas desse da antera se abrir para liberar esses grãos de pólen. Em Laurácea, essa deiscência, essa abertura é valvar. É como se tivesse um poro com uma tampinha cobrindo esse poro e essa válvula se abre para os grãos de pólen serem liberados, tá? Então, ontem a gente viu essas famílias. Hoje a gente vai começar a trabalhar com as monocotiledôneas. Então, um outro grupo, além das angiospermas basais, né, que foi esse que eu acabei de relatar algumas famílias, de apresentar para vocês algumas famílias. Agora a gente vai ver na verdade, o terceiro grupo das angiospermas, as monocotiledôneas. Tá projetando, gente? Tá indo, acho, né? Foi? Foi. Tá. Então, agora a gente vai trabalhar com monocotiledôneas. A gente já trabalhou com algumas famílias, na verdade, 3, né? Desse grupo aqui das angiospermas basais, que é composto pelo graduana mais as magnolídeas. Isso aqui vocês podem ver, pode ser chamado de angiospermas basais. Um grupo pequenininho, só 3% de todas as angiospermas faz parte desse grupo. E agora a gente vai trabalhar com algumas famílias de monocotiledôneas. Monocotiledôneas compõem um grupo monofilético, compõem um clado. Cerca de 22% das angiospermas estão aí entre as monocotiledôneas. Tem muitas famílias interessantes, muitas famílias com importância econômica, mas por conta do nosso tempo reduzido, eu acho que eu vou falar de umas 3 ou 4 famílias para vocês de monocotiledôneas. Mas nada impede que vocês vão buscar entender, estudar outras famílias de monocotiledôneas, tá? Então, é um grupo monofilético que apresenta cerca de 52 mil espécies, 22% das angiospermas são monocotiledôneas, tá? Então, tem 102 famílias nesse grupo, nesse clado. O que os representantes, o que essas 52 mil espécies que são monocotiledôneas têm em comum? A grande maioria das monocotiledôneas tem nervação desse tipo aqui, nervação paralelinérvia, ou seja, as nervuras são paralelas entre elas, tá? Isso é característico dos representantes desse clado, dos representantes de monocotiledôneas. Só um grupinho de monocotiledôneas, que é o grupo das bananas e dos gengibres. Nesse grupo, a nervação é pinado paralelinérvia, ou seja, eu tenho uma nervura principal e dessa nervura principal partem nervuras secundárias que são paralelas entre elas. É só a gente lembrar da folha da bananeira, que é exatamente desse tipo. Esse tipo de nervação chama pinado, que vem de pena, paralelinérvia, porque as nervuras secundárias são paralelas entre elas. Então, as monocotiledôneas ou vão ter nervação paralelinérvia, as nervuras são paralelas entre elas, ou pinado paralelinérvia, que é encontrado no grupo das bananas, dos gengibres, um grupo que a gente vai ver, é o último grupo que a gente vai ver hoje. Diferente
das eudicotiledôneas e das angiospermas basais, que apresentam nervação reticulada, tá? Onde as nervuras formam uma rede. Isso não é encontrado na grande maioria das monocotiledôneas. Uma ou outra espécie a gente encontra isso, mas é muito raro, tá? É mais fácil a gente encontrar nervação paralelinérvia ou pinado paralelinérvia. Outra característica de monocotiledônea, as raízes são fasciculadas. O que isso significa? Em monocotiledôneas, não há uma raiz principal mais grossa, de calibre maior, como é encontrado no sistema radicular das eudicotiledôneas ou das angiospermas basais. Então, nesses outros grupos, a gente encontra uma raiz maior, mais grossa, que foi a primeira raiz que saiu lá do embrião. A raizinha que estava... É essa aqui, ela continua a vida inteira da planta. E dela partem outras raízes. Nas monocotiledôneas, essa raiz, quando o embrião germina e começa a formar sua raiz, ela logo degenera nas monocotiledôneas e outras raízes são formadas. Então, esse sistema radicular, onde não é encontrado uma raiz principal mais grossa que as demais, é chamado de fasciculado, popularmente conhecido como raiz em cabeleira. Se vocês já viram aí o milho, todo mundo fala, o milho tem raiz em cabeleira, que é uma monocotiledônea. Enquanto nos outros grupos, esse sistema radicular é chamado de pivotante, onde eu encontro... Opa, peraí. Oi? Bom dia. Oi, tá tudo bem com a minha filha? Tá bom, então, pelo amor de Deus. Tá bom, então. Obrigada. Tchau. Ai, gente, desculpa, é que era da escola da minha filha, eu já achei que tivesse acontecido alguma coisa, desculpa. Então, é só para avisar que segunda não vai ter aula. Então, nos outros grupos, sem ser monocotiledôneas, a gente encontra uma raiz principal de calibre maior, uma raiz mais grossa. E dessa raiz principal partem raízes secundárias, tá? Então, isso é encontrado nas não monocotiledôneas, ou seja, nas angiospermas basais e nas eudicotiledôneas, e esse tipo de raiz de sistema radicular fasciculado ou em cabeleira é encontrado nas monocotiledôneas, tá? Outra característica de monocotiledônea é uma característica anatômica. Nas monocotiledôneas, os feixes vasculares são essas unidades aqui, onde tem aqui dentro células do tecido vascular, células condutoras de água, condutoras de produtos da fotossíntese, xilema e floema. Os feixes vasculares, nas monocotiledôneas, eles são dispersos no parênquima do caule. O parênquima é esse tecido aqui, um tecido de preenchimento, basicamente. Não tem muita função parênquima, às vezes acumula amido, mas em geral é só para preencher o corpo da planta, tá? Em geral não tem muita função. É só um tecido de preenchimento. Então, os feixes vasculares, esses feixes onde eu tenho, sim, tecidos importantes, tecidos que vão conduzir, como se fossem os nossos vasos, né, nossas artérias e nossas veias, tecidos de condução da planta, esses feixes vasculares são dispersos no parênquima. Enquanto nas não monocotiledôneas, os feixes vasculares são organizados, formando um anel. Aqui o parênquima, e aqui os feixes vasculares, onde eu tenho xilema e floema, organizados, formando um anel nas não monocotiledôneas. Uma característica fundamental que levou à divisão das angiospermas no passado em monoindicotiledôneas, o número de cotilédones do embrião. Então, o embrião é aquela plantinha pequenininha, né, que ainda está inerte, está lá dentro da semente. Aqui tá isso aqui é uma semente, aqui dentro tem um embriãozinho, que ainda não está lá quietinho, é um ser heterótrofo nesse momento, precisa ser nutrido por esse tecido em volta dele, que é o endosperma. Nas angiospermas, né, esse tecido é um tecido triploide, o endosperma.
O embrião das não monocotiledôneas tem 2 folhinhas, 2 cotilédones. Enquanto o embrião de uma monocotiledônea, está aqui o corpo do embrião, esse corpo que vai formar raiz e caule da planta, e aqui, bem grandão nesse caso, um único cotilédone, que é característico de monocotiledônea. Então, aqui o endosperma, tá? Que vai nutrir o embrião. O embrião consegue absorver os nutrientes desse tecido, que é o endosperma, para sobreviver enquanto ele ainda não é um ser autótrofo. Enquanto ele está dentro da semente, a gente sabe que ele é heterótrofo. Ele precisa de uma fonte externa de nutrição. Essa fonte, no caso das angiospermas, é o endosperma, tá? Então, nas monocotiledôneas, esse embrião sempre terá uma única folhinha. Olha lá, então, aqui, uma não monocotiledônea germinando, com suas 2 folhas, seus 2 cotilédones, e aqui uma monocotiledônea com um único cotilédone. No caso do milho, esse cotilédone é cheio de amido, tá? Esse cotilédone, ele armazena amido. No caso do milho, não é em toda planta que isso acontece, não. Mas no milho, o amido é armazenado no cotilédone. Outra característica de monocotiledônea, as flores são trímeras. Tem 3 sépalas e 3 pétalas. Aqui uma iridácea, um representante de monocotiledônea, de flores muito bonitas. É encontrado aqui no Brasil esse grupo, que tem 3 sépalas e 3 pétalas. Muitas vezes as monocotiledôneas vão apresentar sépalas tão bonitas, tão vistosas quanto as pétalas, tá? Isso é muito comum em monocotiledônea, porque a gente está acostumado a pensar que sépala é sempre verdinho, sempre pequenininho, sempre pouco atrativo. Em geral, nas eudicotiledôneas é assim, e nas angiospermas basais. Mas nas monocotiledôneas, muitas delas apresentam sépalas tão ou às vezes mais bonitas do que as pétalas, tá? É o caso de iridácea. A iridácea tem 3 sépalas parecendo pétalas e 3 pétalas aqui, tá? Muita gente chama isso tudo até de tépala. Não diferencia sépala e pétala, porque a sépala é tão bonita quanto a pétala. Atrai tanto quanto a pétala. Aí fala, são 6 tépalas. A gente sabe que são 6 tépalas, mas são 3 sépalas e 3 pétalas, tá? Outra característica das monocotiledôneas. Isso aqui eu vou desenhar para vocês. Então, eu estou apresentando, por enquanto, as características desse grupo, né? Que tem 52 mil espécies. Todas as espécies do grupo vão apresentar essas características. O grão de pólen, o que é o grão de pólen? O gametófito masculino, produzido lá na antera, né? A gente já sabe que nas plantas com flores, esses grãos de pólen são produzidos no interior de folhas dobradas, que são as anteras. Então, as anteras estão produzindo aqui os grãos de pólen. Isso sempre nas flores, né? Quando eu vou analisar esse grão de pólen, eu percebo que, na verdade, ele tem 3 células. 2 células espermáticas e a célula do tubo. Em volta desse grão de pólen, eu tenho uma substância dura, que chama esporopolenina, tá? Essa substância dura que vai conferir resistência ao grão de pólen. Lembrem que esse grão de pólen ele vai ser levado para longe. Se ele não for resistente, ele vai acabar não protegendo essas células que estão no interior dele, tá? Então, essa substância que envolve o grão de pólen, esporopolenina, vai conferir resistência ao grão de pólen. Só que nesse grão de pólen, algumas áreas desse grão de pólen não é coberta por essa substância. Então, tem a esporopolenina aqui, chega uma regiãozinha que não existe a esporopolenina, tá? Então, aqui... Nesse caso, eu desenhei aqui 3 regiões sem esporopolenina. E essas regiões sem esporopolenina são chamadas de aberturas do grão de pólen, tá?
Os grãos de pólen das diferentes espécies podem ter diferentes números de abertura, mas em toda a monocotiledônea, qualquer espécie que você pegar, o grão de pólen vai ter apenas uma única abertura. Então, só uma região desse grão. A esporopolenina forma desenhos, tá? Em volta do grão de pólen. Quando você vê microscopia eletrônica de varredura, parece até uns asteroides, parece umas coisas loucas. Esse desenho é dado por essa substância, pela esporopolenina. Então, nas monocotiledôneas, uma única abertura, tá? Então, em toda a monocotiledônea, uma abertura. Sempre, isso é característico de monocotiledônea. Enquanto nas eudicotiledôneas, o grão de pólen em geral tem 3 aberturas, 3 regiões onde não há depósito de esporopolenina. Essa abertura, deixa eu botar mais um slide. Essa abertura do grão de pólen, a forma da abertura vai variar, tá? Ou pode ser, quando eu olho um grão de pólen assim de frente, ou essa abertura pode ser uma abertura alongada. Lembrei, tudo aqui tem depósito de esporopolenina e essa região não. Então, essa abertura aqui é alongada, a gente chama de sulco. Ou, em algumas espécies, essa abertura é arredondada. Tudo aqui com esporopolenina e aqui essa abertura arredondada a gente chama de poro, tá? Não importa para a gente a forma da abertura. Importa saber que em toda a monocotiledônea só tem uma abertura. Pode ser sulco, pode ser poro, vai depender da espécie. Mas uma única abertura no grão de pólen das monocotiledôneas, tá? Então, aqui um grão de pólen, olha que bonito aqui a esporopolenina. Isso, quem trabalha com pólen, que são os palinólogos, consegue reconhecer a espécie só olhando o grão de pólen, essa ornamentação da esporopolenina. Porque isso é característico da espécie, como é que a esporopolenina se deposita sobre o grão de pólen. É uma coisa linda, é muito bonito. Então, percebam, né, que aqui eu tenho uma região onde não há depósito de esporopolenina. Essa região é uma região alongada, então é um sulco. A forma dessa abertura não importa para a gente, importa saber que toda monocotiledônea só tem uma única abertura no grão de pólen, tá? Isso é característico. Tudo bem até aí? Sim, professor. Nossa, gente, eu fiquei até meio tensa. Quando eu vi aqui o nome da escola da minha filha, eu falei, pronto. Quebrou o braço, quebrou o dente. Mãe só pensa besteira. Então, tá aí, né, o cladograma das angiospermas. Aqui eu desenhei esse retângulo limitando as monocotiledôneas, né? Como eu falei para vocês, tem 101 famílias, bastante coisa, quase mais de 50 mil espécies. Não dá para a gente ver tudo, mas assim, eu vou trazer algumas famílias para vocês, tá? Então, a primeira delas, aí é só eu recortei o cladograma, eu devia até ter tirado isso. A primeira família que a gente vai trabalhar de monocotiledônea é a família Arácea. Cerca de 3 mil espécies nesse grupo, com distribuição cosmopolita, ou seja, eu vou encontrar representantes de Arácea quase que no mundo inteiro, tá? Não tem regiões muito desérticas aqui, muito na região da Caatinga, do Cerrado, não tem muita Arácea. Se bem que eu até viajei, eu acho que esse mapa precisa ser revisto, viu? Bom, mas tudo bem. Por que tem Arácea na Caatinga? Quando a gente viaja para Caatinga, a gente vê Arácea. Então, mas assim, a distribuição cosmopolita da família. Como a maioria das aráceas apresenta hábito epífitico. Vocês sabem o que é uma epífita? Epífita é aquela planta que nasce e cresce sobre outra planta. Então, aqui, por exemplo, uma árvore, a semente cai aqui dessa planta, ela forma as raízes, mas essas raízes, elas só estão servindo para segurar essa planta, segurar essa epífita nessa outra planta. Elas não estão retirando nada dessa planta.
Diferente das parasitas, existem angiospermas que são parasitas. Aí sim, introduzem sua raiz aqui no caule dessa árvore e retiram dessa árvore substâncias. As epífitas não. Elas só estão usando essa árvore como apoio. Esse apoio é chamado de forófito na botânica, tá? Esse suporte é chamado de forófito. E aqui nascem as folhas. Então, isso aqui é uma... Às vezes tem um caule do tipo rizoma, né? Um caule de crescimento horizontal, e nascem as folhas aqui, tá? Então, isso é uma epífita. Ela é diferente de uma parasita. Parasita, ela se aproveita dessa planta que ela está sobre, que aí a gente acaba chamando de hospedeiro. Mas a epífita não, ela não se aproveita. Grande parte das aráceas são epífitas, tá? Então, aqui a gente está trabalhando com a família arácea. Várias aráceas epífitas, mas eu também encontro aráceas que são aquáticas, de água doce, e também terrestres, tá? Então, eu encontro arácea com diferentes tipos de hábitos, desde o hábito aquático até o hábito epífitico, até o hábito terrestre. O que é característico de arácea? Então, em geral, a arácea tem folhas grandes, vistosas, mas é na inflorescência, ou seja, no conjunto de flores, que a gente consegue, sem dúvida, reconhecer um representante da família. Por quê? Toda arácea vai ter... Então, aqui eu vou falar da inflorescência de arácea. E vocês já viram representante dessa família, com certeza. Inflorescência, que é o conjunto de flores que estão no eixo, tá? Então, quando eu tenho uma inflorescência, aqui está o eixo. Quando eu tenho... E aqui, cada unidade dessa, eu estou representando uma florzinha aqui. Tá? Aqui, essas flores são sésseis. O que são flores sésseis? Flores sem pedicelo. Pedicelo é o cabinho da flor, tá? Então, aqui está a florzinha, a sépala, pétala, e isso aqui é o pedicelo. Tem gente que chama de pedúnculo. É errado chamar de pedúnculo. O pedúnculo é o eixo da inflorescência. Esse eixinho da flor, o cabinho, entre aspas, da flor, é chamado de pedicelo, tá? Então, flores sésseis são aquelas flores sem pedicelo. Quando a gente tem essas flores reunidas em um eixo, o nome dessa inflorescência é espiga, como a espiga de milho. Cada unidade daquela que virou um frutinho da espiga do milho era uma florzinha, flor séssil. Então, aquela inflorescência do milho era uma inflorescência do tipo espiga, tá? Toda arácea vai ter uma inflorescência do tipo espiga, ou seja, um eixo com várias flores sésseis sobre esse eixo. Envolvendo essa espiga, envolvendo essa inflorescência, em arácea, a gente tem uma bráctea. Vocês lembram o que é bráctea? É uma folha modificada para atrair. Uma folha modificada, que está perto da flor. Em geral, a função é atrair polinizador. Em geral, as plantas que têm brácteas bem grandes, bem vistosas, elas têm as flores pequenininhas. Então, a atração é dada pela bráctea e não pela corola. É o caso de arácea. As flores de arácea são bem pequenininhas, com pétalas bem pequenininhas. Não atraem tantos polinizadores. O que vai atrair o polinizador? A bráctea. Sempre a arácea vai ter isso, tá? Uma inflorescência do tipo espiga, envolvida por uma bráctea. Quem trabalha com arácea, né, os arólogos, a gente na botânica acaba escolhendo um grupo para trabalhar, uma família para trabalhar. E aí esse grupo acaba recebendo o nome da família que trabalha. Então a gente fala, os arólogos são os botânicos que trabalham com arácea.
eu trabalho com Euforbiácea, que é a família da macaxeira, os euforbiólogos, quem trabalha com Euforbiácea, tá? Então, os arólogos, o grupo de botânicos que trabalha com Arácea, resolveu dar um nome especial para esse tipo de inflorescência, que é uma espiga, tá? Eles resolveram chamar de espádice. Mas não deixa de ser uma espiga. É que eles resolveram ser diferentões e chamar essa espiga de espádice. Aqui, lembrem-se que tem várias florezinhas aqui, tá? E essa bráctea que envolve o espádice, eles resolveram chamar de espata. Mas nada mais é do que uma... mas eu quero chamar de bráctea. Pode, você não está errado. Mas quando você pega um trabalho de Arácea para ler, você vai ver eles falando, a espata é vermelha. Aí você já sabe, o que é espata mesmo? A espata é a bráctea, em Arácea, tá? E todos vocês já viram isso. Parece difícil, mas não é difícil, que eu tenho certeza que vocês já viram. Olha aí. Então, isso aí é uma inflorescência típica de Arácea. Aqui as folhas, né? A Arácea muitas vezes vai ter essas folhas grandes, muitas vezes recortadas com fenestras. Fenestras são janelas. Então, muitas vezes as folhas de Arácea têm esses... Essa aí é Monstera deliciosa, o povo chama de costela de Adão. É a planta preferida da minha filha. Onde ela vê uma costela de Adão, qualquer coisa, ela nem gosta muito de planta, não, mas ela vê costela de Adão, ela quer comprar. É um tapete, é uma blusa, tudo, ela adora costela de Adão. Já viram essa planta? Já. Já, né? Então, é uma Arácea. Percebam a característica típica da família. Aqui a inflorescência do tipo espádice. Cada bolinha dessa pequenininha aqui é uma flor. Vocês conseguem ver minha setinha, gente? Meu mouse? Tá. Então, cada unidade dessa é uma florzinha. Aqui é uma inflorescência do tipo espiga, que em Arácea convencionou se chamar de espádice. Envolvendo essa espiga, eu tenho uma bráctea, que aqui é branca, é bem grande, mas às vezes não é. Às vezes é verdinha, pequena, às vezes é vermelha, como nos antúriums, tá? Então, vai variar. Mas é sempre esse padrão. O espádice, ou seja, a inflorescência, o conjunto de flores, sendo envolvido por uma bráctea, a espata, tá? Aí, há algumas aráceas, então, que são epífitas, ou seja, elas acabam germinando e passando a vida sobre outra planta. Algumas são trepadeiras. A diferença de epífita para trepadeira é que a epífita, a semente já germina, já cai e já germina em cima da outra planta. A trepadeira não. A trepadeira, a semente germina no chão, no solo, e a árvore escala, ela sobe, tá? Essa é a diferença. Mas ambas acabam usando um suporte, uma outra planta como suporte. Mas, de novo, não são parasitas. Ou são epífitas ou são trepadeiras. Não tem Arácea parasita. Todas são verdes, autótrofas, fazem fotossíntese, não dependem do suporte que elas estão sobre, não dependem do florófito, tá? Elas são autótrofas. Olha lá, os antúriums, várias espécies de antúrio, todos representantes de Arácea. Antúrium apresenta essas folhas cordadas, em forma de coração. Já viram? Já viram isso? Algo parecido? Essa já. Já, né? Então, um representante de Arácea. Percebam, aqui é o eixo, a inflorescência, cheio de flores. Envolvendo esse eixo, eu tenho uma bráctea, uma espata. Um leigo chama isso aqui de pétala. Isso não é pétala. Isso é uma bráctea, uma folha modificada. Cada florzinha que está aqui é que vai ter sua própria pétala, tá? Mas os leigos acabam chamando isso de pétala. Paciência, eu não vou brigar com ninguém. Mas a gente sabe que isso não é uma pétala, tá? Isso é uma bráctea, uma espata. Copo de leite, Xantedesca, já ouviram falar ou já viram? Ver é mais difícil, né? Mas já ouviram falar do copo de leite, que é, então, outro representante de Arácea. Olha lá, aqui no meio eu tenho o eixo, eu tenho uma grande bráctea envolvendo essa inflorescência, envolvendo esse espádice, tá? A Arácea, a maioria das Aráceas é polinizada por besouro. Cantarofilia é a síndrome da polinização por besouro, tá? Esses besouros vão lá,
para se alimentarem desse eixo carnoso e eles acabam se sujando de grão de pólen. Quando eles vão para outra planta, eles acabam deixando alguns grãos de pólen lá. Então, de novo, só para mostrar para vocês o eixo aqui da inflorescência. A arácea apresenta flores bem pequenininhas. Na maioria das aráceas, as flores são bissexuadas, ou seja, tem gineceu e androceu na mesma flor. Em algumas, elas são unissexuadas. As flores femininas estão na base da inflorescência e as femininas aqui para o ápice da inflorescência. Desculpem. As femininas na base e as masculinas no ápice da inflorescência. Aqui o gineceu de arácea. O ovário é tricarpelar. Vocês conseguem perceber isso? Ó? Esse ovário, quando a gente faz um corte transversal, a gente percebe que ele foi formado pelo dobramento de 3 folhinhas carpelares. Tricarpelar. A maioria das monocotiledôneas vai ser assim. Vai ser tricarpelar. As menores angiospermas que a gente conhece são representantes de arácea. Essa planta são do gênero Lemina. Aqui em Alagoas ocorre essa espécie, Lemina minor, nas lagoas. Como eu falei no começo, quando eu comecei a trabalhar com arácea aqui, algumas aráceas são aquáticas, de água doce, e elas são flutuantes. Diferentes das ninfeáceas que ficam presas lá no fundo do lago, as aráceas elas são flutuantes, tá? Quando aquáticas, né? Nem toda arácea é aquática, mas quando aquática, elas são flutuantes, como essa espécie de lêmina. Cada folhinha dessa pode dar origem a um novo indivíduo. E são as menores angiospermas que a gente conhece, conhecidas como lentilha d'água. E as maiores inflorescências, não flores, inflorescências também, lembrem, inflorescência é um conjunto de flores. Flor é uma flor isolada, tá? Então, aqui nessa inflorescência eu tenho várias flores. Amorphophallus titano, uma espécie de Madagascar, mas que a gente encontra representantes plantados nos jardins botânicos do mundo inteiro, inclusive no Jardim Botânico do Rio, de São Paulo. A gente tem representantes de Amorphophallus titanum lá. Isso aqui é no Jardim Botânico da Inglaterra, de Kew, que é uma cidadezinha bem pertinho de Londres, é o Jardim Botânico Real. Lá a gente tem indivíduos de Amorphophallus plantados em vasos, tá? Então, as maiores inflorescências que a gente conhece também pertencem à família arácea. Olha lá, o mesmo padrão. Aqui, o eixo de flores, a inflorescência, o espádice, envolvendo esse eixo, eu tenho a bráctea, a espata. Aqui, essa planta, Amorphophallus titano, no seu ambiente natural. Imagina encontrar com isso, que delícia. Vai lá para Madagascar, anda no meio da floresta e encontra o Amorphophallus titano. Na verdade, você vai sentir o cheiro antes, porque o cheiro é muito horrível, porque essa daí é polinizada por mosca. Então, ela exala um odor de carne apodrecendo, né, para atrair moscas. Então, a maioria das aráceas que eu falei para vocês é polinizada por besouros, Cantarofilia, mas a gente tem algumas aráceas, como essa daqui, polinizadas por mosca, Miofilia, é a síndrome de polinização por mosca. Outra arácea aquática, também tem aqui em Alagoas, Picha stratiotes. Quando você vai andar nas lagoas, eu gosto de remar, quando você vai, você acaba encontrando essa planta flutuando, assim, elas reproduzem muito rápido. Então, se não tomar cuidado, elas dominam aquele ambiente, porque elas se reproduzem, além delas se reproduzirem usando a flor, usando os gametas, elas também se reproduzem assexuadamente, por brotamento. Algumas plantas têm essa capacidade. Sem envolver gametas, elas só tiram um pedacinho da planta, ela dá origem a um novo indivíduo. Uma reprodução que não envolve gametas, reprodução assexuada. Essas plantas têm essa capacidade muito acentuada de se reproduzirem assexuadamente também. Mas elas produzem flores, elas também se reproduzem sexuadamente por meio de gametas, tá? Então, tá aqui, na verdade, a inflorescência de Picha, típica de arácea. Olha lá, aqui no centro, as florezinhas reunidas no espádice, e envolvendo esse espádice, a espata. Olha lá, as inflorescências, elas nascem bem aqui nessa região.
um descuidado acaba não vendo as inflorescências, tá? Mas ela nasce aqui, é bem pequenininha, não é grande, não. Aí tá aqui o eixo de flores, e aqui o espádice, e aqui a espata, a bráctea. Algumas aráceas, por apresentarem caules do tipo bulbo, caules que acumulam ou rizoma, bulbo é um caule arredondado, que acumula amido e é arredondado. Rizoma é um caule de crescimento horizontal. Ambos são subterrâneos. Muda isso, que um é mais arredondado e o outro é de crescimento horizontal, tá? Então, algumas espécies de araças produzem esse caule que é comestível, como o inhame, o cará, tá? Então, tem esse caule que é comestível, por conta da grande quantidade de amido que esse caule acumula. Ah, tem a taioba também. Já ouviram falar de taioba? Ou não? Em tempos de Masterchef, já... Em tempos de Masterchef, né, que sempre tem uma prova, usar uma punk, que é uma planta alimentícia não convencional, ou seja, que não se usa tanto na culinária, muitas vezes tem lá uma taioba. Taioba é a folha de uma araça também, tá? Então, algumas folhas de araça são comestíveis, como, por exemplo, a taioba. Tudo bem com araça, gente? Tudo certo. Alguma dúvida ou tranquilo? Vocês já viram, já conheciam a família? Já tinham visto algum representante? Em geral tem em casa. Aqui em casa tem um antúrium plantadinho. Eu já vi alguns representantes, mas não conhecia o nome da família em si. Ah, né? Em geral, às vezes é isso que acontece, né? A gente conhece, já viu, mas não sabe o que é, né? E agora vocês já sabem, quando vocês virem esse padrão de inflorescência, já saibam que é araça. Aquela jiboia que muita gente planta em água em casa, também é araça. Já viram jiboia? O povo chama de jiboia. Às vezes demora para dar flor, tá, gente? Fala, mas não dá flor, não dá flor. Às vezes demora mesmo, as plantas têm o tempo delas. Mas não é que nunca vai florescer, tá? Às vezes ela tá tão bem ali que ela não floresceu ainda. Não sentiu necessidade de se reproduzir. Mas tem um determinado momento, porque a maioria das pessoas fala assim, mas essa planta tem flor? A maioria das plantas que a gente encontra por aí é angiosperma. A gente já viu que as angiospermas dominam o planeta. Então, é mais fácil, lógico que podia ser uma pteridófita, que não tem flor, mas a maioria das plantas é angiosperma, ou seja, vai ter flor. Aí as pessoas às vezes vêm me perguntar, essa planta aqui não tem flor, não. Me mostra uma planta e fala, não tem flor, não. Eu falo, não é que ela não tem flor. É que ela ainda não floresceu, mas ela é uma angiosperma, uma hora ela vai florescer. Você pode morrer antes, mas uma hora ela vai florescer. Então, de olharem uma planta e falar, não tem flor. Tem flor. Ela vai, não que não tem naquele momento, mas uma hora ela vai produzir flores, tá? Agora, a segunda família de monocotiledônia que a gente vai trabalhar é a família Orquidácea. Orquidácea é a queridinha de muita gente, né? Muita gente ama essa família, ama as flores, porque realmente tem flores bonitas, flores vistosas, flores um pouco diferentes, né, que acabam intrigando um pouquinho a gente. É a maior família das monocotiledôneas, cerca de 20 mil espécies. Também apresentam distribuição cosmopolita. No mundo inteiro, a gente encontra representante de orquidácea. No mundo inteiro, a gente encontra orquídea. Tem gente que fala, a orquídea só ocorre na Mata Atlântica, ou só ocorre no Brasil. Mentira, tá? Tem orquídea no mundo inteiro. Na África, na Europa, na Ásia. No mundo inteiro, a gente encontra representantes de orquídea. Nem sempre as flores de orquídea vão ser tão bonitas quanto as que a gente vê por aí comercializadas. Às vezes a gente vai para o meio do mato, vê uma orquídea pequenininha, com flor verde. Tem gente que nem realiza que aquilo é uma orquidácea. Vem perguntar, isso é uma orquidácea? Eu falo, mas nem toda orquídea é bonita. As mais comuns, quer dizer, as que estão mais em contato com a gente, é lógico, são as bonitas, porque ninguém vai querer comprar flor feia, né? Mas não é que não existe orquídea mais discreta, digamos assim, com florzinha mais esverdeada, menorzinha, tá? Mas todas têm esse padrão de flor que eu vou mostrar para vocês.
toda orquidácea vai ter esse padrão, independente se é grande, se é colorida ou se é pequena a flor. Sempre é esse padrão. Primeiro, né, a grande maioria das orquídeas também é epífita, ou seja, também nasce sobre outra planta, sobre o forófito. Mas isso não significa que não exista orquídea terrestre. Tem alguns grupos de orquidácea, algumas espécies que são terrestres, tá? Então, nem toda orquídea a gente tem que pegar e amarrar na árvore, a gente tem que saber o hábito daquela planta. Eu vejo, às vezes, a pessoa pegando uma orquídea, não sabe nem o que é, não sabe nem o hábito daquela espécie e já amarra na árvore. Às vezes, a espécie não tem um aparato para sobreviver fora do solo. É o solo que fornece nutrientes para as plantas. Então, uma epífita precisa modificar a sua fisiologia para poder sobreviver fora do solo. Tá? Então, não adianta eu pegar uma planta que eu não sei nem o hábito, ou seja, se é uma planta terrestre, por exemplo, uma orquidácea, eu não sei nem o que é, já amarro na árvore. A maioria, sim, é epífita, ela vai sobreviver lá, mas não é sempre. A maioria é, tá? Mas vamos tomar cuidado com isso. As epífitas têm folhas... As epífitas aí, desculpem. As orquídeas têm folhas com bainha. O que é a bainha? Esse alargamento da base da folha. Aqui está a folha, a lâmina foliar, tudo é folha, né? Aqui está a lâmina foliar, e essa base da folha abraçando o caule é chamado de bainha, tá? Então, as orquidáceas vão ter essas folhas. A folha não tem pecíolo, a folha é séssil. Ela se une ao caule pela bainha, por esse alargamento da base. As folhas, em geral, são assim, meio alongadas, espatuladas, em forma de espada. Então, o hábito de orquidácea é mais ou menos esse. E é na flor que a gente vai encontrar as características típicas da família. Aqui está a flor, sempre vai ser assim, flor de orquidácea, assim como, Letícia. A flor de orquidácea sempre vai ter 3 sépalas. Então, essas unidades aqui do perianto mais externa são sépalas. Essa, uma, essa, 2 e essa, 3. 3 sépalas, sempre em orquidácea. Sépala parecida com pétala, tá? As sépalas de orquidácea são tão bonitas quanto as pétalas. E 3 pétalas também, olha lá, uma pétala aqui, uma pétala aqui e uma pétala aqui. Ah, mas essa pétala é diferente. É, toda orquidácea vai ter a terceira pétala diferente. Ela é modificada numa estrutura que a gente chama de labelo. Então, toda orquidácea vai ser isso, 3 sépalas, 3 pétalas, sendo que a terceira é transformada no labelo. E é isso que vai acabar fazendo com que a flor de orquidácea seja um pouquinho diferente. Naquela imagem anterior, olha lá. Deixa eu pegar uma florzinha aqui melhor. Vou pegar essa aqui, ó. Tem 1, 2, teria a terceira sépala aqui, 1, 2, 3 pétalas, sendo aqui, tá, ó, a terceira pétala é transformada no labelo. Mas qual é a origem desse labelo? De pétala. É uma pétala modificada, uma pétala diferente das demais. Toda orquidácea é assim? É, tá? Toda orquidácea. Então, tá aí o labelo, que é a pétala modificada. Outra característica de orquidácea, androceu e gineceu são unidos. Então, deixa eu desenhar, vai. Em orquidácea, então, eu tenho lá o pedicelo da flor, né, o cabinho. Orquidácea apresenta um ovário ínfero, bem alongado, assim, o ovário de orquidácea. O ovário, o estilete e o estigma lá na ponta. As sépalas e pétalas estão saindo aqui em cima, tá? Toda essa região aqui é o ovário. O ovário está abaixo, lá embaixo, com vários óvulos aqui. Muitos óvulos em orquidácea, no ovário de orquidácea. Então, tem muitos óvulos. Ovário ínfero, sempre na família orquidácea. Opa, eita, meu Deus, espera aí que eu escrevi tudo errado. Ínfero, ou seja, está abaixo do nível das pétalas e sépalas, está abaixo
do receptáculo. Quando eu faço um corte transversal desse ovário, pego a gilete e corto, vocês vão ver como na maioria das orquidáceas, das monocotiledôneas, o ovário de orquidácea também vai ser assim. Os óvulos estão aqui. Vai ser tricarpelar, trilocular também, tá? Então, tá lá o ovário, o estilete e o estigma. E só tem um estame na família orquidácea que é grudado com o estilete. É difícil da gente entender, mas é assim. Então, imaginem que está o estilete lá e grudado com esse estilete, fundido, não dá para a gente separar. Tem um único estame. Então, a família orquidácea apresenta um único estame. Um estame. Esse único estame é fundido, eu vou botar aqui, ó, fundido ao estilete. Tá? Essa estrutura aqui, estilete grudado, fundido com estame, é chamada de coluna ou ginostêmio. Ginostêmio. Gino de gineceu, estêmio de androceu, de estame. Então, ginostêmio é essa estrutura aqui formada pela fusão do estilete com o estame. Então, toda orquidácea vai ser assim, tá? Vamos ver se agora vocês conseguem entender. Aqui. Aqui, essa estrutura... O ovário está lá embaixo. Vocês não estão vendo porque eu estou vendo a flor de frente. O ovário está lá atrás dessa imagem. Está para trás do computador. Essa estrutura aqui, que é a coluna ou ginostêmio, formada como? Pela fusão de um estame, com um único estame da flor com o estilete, tá? Coluna ou ginostêmio, aqui. E ela sempre é oposta ao labelo, olha aqui. Isso aqui é a coluna, sempre oposta ao labelo. Tá aqui o labelo, a terceira pétala, e tá aqui a coluna. Por quê? Estratégico, gente. O bicho vem aqui, ó, atraído pelo labelo, né? Porque esse labelo, muitas vezes, ele mimetiza um outro indivíduo da mesma espécie. Então, vem uma vespa aqui, por exemplo, atraída por esse labelo, e aqui está o estame, produzindo grão de pólen. Ela fica aqui tentando copular com esse labelo, bestona um tempão, enquanto isso a cabeça dela, ou o dorso, está batendo aqui no estame. Né? Imaginem que ela está aqui, e a cabeça e o dorso batendo no estame aqui, carregando o quê? Os grãos de pólen, tá? Então, as plantas não são idiotas, não. Elas desenvolvem toda uma morfologia para favorecerem, facilitarem o transporte de grão de pólen e a reprodução sexuada, tá? Então, olha lá, aqui um labelo extremamente modificado. Estão vendo? Parece uma vespa. A vespa acha que é um indivíduo, que é uma fêmea. Vem um vespinha macho aqui, coitadinho, ele acha que é uma fêmea aqui, vai tentar copular, olha aqui a massinha de grão de pólen. Nas orquidáceas, os grãos de pólen são liberados numa massa, formando uma massa, todos unidinhos. Essa estrutura é chamada de polínia em orquidácea, então, os grãos de pólen são dispersos em polínia, ou seja, todos os grãos de pólen numa massa única. O bicho vem aqui tentar copular com o labelo, enquanto isso a cabeça ou o dorso dele está batendo nessa massinha de grão de pólen, ele vai carregar esse grão de pólen. Quando ele for tentar copular com uma outra flor, ele deixa essa massa de grãos de pólen na outra flor. Olha lá, está vendo aqui, ó? Essas orquídeas do gênero Ophrys são as que apresentam um labelo que mais se assemelha às vespas. Esse labelo chega, às vezes, a exalar feromônios. Feromônios são substâncias que imitam o odor do hormônio. O hormônio é produzido pelo próprio bicho. Feromônio é a substância que não é produzida pelo bicho, mas que imita o cheiro, pelo menos o odor do hormônio do bicho, tá? Então, esse labelo chega a produzir essas substâncias, esses feromônios, para atrair. Olha aqui onde está o grão de pólen. Olha aqui onde está o grão de pólen. Você acha que esse bicho não vai levar? Você só acha, porque ele vai levar esse grão de pólen para... Ainda esses grãos de pólen têm uma substância viscosa, que é chamado de vicídio, que não tem como não grudar, tá? Não tem como não grudar. Até a gente se enfiar o dedo aí, ou uma caneta,
isso fica grudado no nosso dedo e para tirar, você fica ali. É porque é bem pequenininho, a gente consegue tirar pela força, né? Aqui, eu gosto de trazer, porque eu acho tão bonitinha essa planta, a Draculacímia, uma orquidácea que foi descoberta recentemente, foi descoberta em 2005, na verdade, nas montanhas do Equador. Então, lá nas montanhas do Equador, foi descoberta essa planta. O autor do nome da espécie, né? Quem descobriu a espécie deu um nome bem criativo, Draculacímia, parece um macaquinho, né? Mas esse macaquinho é o típico de orquidácea. 3 sépalas aqui, o pelo do macaco são as 3 sépalas, 3 pétalas, só que as pétalas têm uma manchinha, uma mácula que parece o olhinho do macaco, e a boquinha do macaco é o labelo, tá? Então, apesar de parecer um macaco, não é um macaco, é uma orquidácea com 3 sépalas, 3 pétalas e o labelo aqui. E aqui o narizinho é a coluna, tá? Deu para entender? Toda orquidácea vai ter esse padrão de flor. Toda orquidácea. As orquidáceas, além de terem valor ornamental, né, várias delas são comercializadas. Uma delas, Vanilla aromática, uma espécie da Mata Atlântica, produz frutos que as sementes têm uma essência, né? Produzem um óleo que é usado na alimentação, na culinária, que é a baunilha, tá? Então, na verdade, toda planta produz, mas é mais extraído dos frutos. O fruto de orquidácea é do tipo cápsula. O que é um fruto do tipo cápsula? É um fruto que seca e se abre sozinho. Então, aqui é a cápsula imatura, verde. Mas quando esse fruto estiver maduro, ele sozinho vai se abrir para dispersar, para liberar as sementes, tá? Então, diferente da drupa ou da baga, frutos do tipo cápsula são frutos secos. Percebam, eu não tenho um mesocarpo carnoso aqui. É uma coisa seca. Então, fruto seco, sem ter, sozinho esse fruto se abre. Então, nas orquidáceas, não só em orquidácea, mas também nas orquidáceas, o fruto é uma cápsula, com muitas sementes. Semente de orquidácea parece grão de areia. Produz muitas sementes, porque o ovário tem muitos óvulos. Então, produz muitas sementes que são dispersas pelo vento. Orquidácea é polinizada principalmente por insetos. A polinização. Mas a dispersão da semente é feita principalmente pelo vento, tá? Principalmente não, pelo vento. Tudo bem com orquidácea, gente? Eu fico sem ver vocês. Deixa eu ver se vocês estão aí. Eita, parece que parou. Vocês estão aí? Estamos sim, professora. E está projetando? Tá sim. Ah, tá bom, porque para mim não está aparecendo. Tudo bem com orquidácea, gente? Sim. Tudo certo. Tudo certo? Vamos então para a próxima. Eu sei que é muita coisa, mas assim, vão só prestando atenção, depois isso vai indo para a cabeça, só para vocês já terem ouvido falar, né? A próxima família de monocotiledônea que a gente vai ver é a família Arecácea. Não confundam Arecácea com a Arácea. A Arácea é a família que a gente viu lá primeiro, que tem espata, espátia, a família da costela de Adão, dos antúrios, do copo de leite, isso é uma coisa. Arecácea é sinônimo de palme, a família das palmeiras, tá? Então, cuidado que muita gente fala, azarácea, querendo falar de palmeira. Uma é arácea, a outra é arecácea, tá? Em português, né? A gente fala arácea e arecácea. Se a gente for falar em latim, arecace e arácea, porque a gente só... Esse E, a E, a gente pronuncia como um único E. Então, mas a gente acaba aportuguesando, né? Falar arecácea. Quando você vai escrever de uma maneira informal, a gente até bota um acento, arecácea, arácea, tá?
Mas, então, o nome da família, Arecaceae, ou palme, a família das palmeiras, uma família com cerca de 2.000 espécies. Muitas espécies são encontradas aqui nos neotrópicos, nos trópicos do Novo Mundo. As Américas são o Novo Mundo, né? Quem se desprendeu por último da Pangeia, daquele grande continente. Por isso que somos o Novo Mundo. Muitas espécies de palmeiras ocorrem aqui nos neotrópicos, cerca de 200 espécies no nosso país. Nosso país é um país muito rico em termos de palmeira. A gente tem muitas espécies de palmeira, cerca de 200 no Brasil. Não quero isso, não. Como caracterizar, como reconhecer uma palmeira? É um grupo relativamente fácil da gente reconhecer. As palmeiras são, em geral, arbóreas, né? Então, o hábito das palmeiras é arbóreo, terrestre. Não tem palmeira aquática, nem palmeira epífita, tá? Todas são terrestres. Todas ocorrem, germinam e crescem no solo, na terra. E como que é o hábito, né, dessa planta? Como que é a carinha, entre aspas, da planta? As palmeiras têm um caule não ramificado. Um caule, em geral, bem alongado, não ramificado. Esse caule é chamado de estipe, esse caule não ramificado. E lá no ápice desse caule nascem as folhas. Essa coroa de folhas, as folhas de palmeira são compostas. Então, cada unidade dessa aqui é uma folha. E essa folha é dividida em folíolos. Então, folha de palmeira é folha composta, porque a lâmina foliar é dividida em folíolos. Às vezes, algumas palmeiras deixam marca aqui no caule. Essas marcas são as folhas que vão caindo, elas deixam marcas, cicatrizes, tá? As folhas de palmeiras são completas. O que é uma folha completa? Uma folha composta por bainha, pecíolo e lâmina foliar. Algumas plantas não têm folhas com bainha ou não têm folhas com pecíolo, mas as palmeiras apresentam folhas com bainha, ou seja, esse alargamento da base, com o pecíolo, que é o cabinho, entre aspas, da folha, e a lâmina, né? Só que a lâmina de... Ai, tá horrível, mas, gente, dá para entender, vai? A lâmina da folha das palmeiras é dividida em folíolos. Então, esse alargamento da base da folha é chamada de bainha. Isso aqui, o cabinho, entre aspas, da folha é o pecíolo. E aqui é a lâmina, né? A lâmina foliar, que no caso das palmeiras, lâmina ou limbo. Lâmina ou limbo. Que no caso das palmeiras é dividido em folíolos. É uma folha composta, é um limbo composto. Os palmitos, já ouviram falar de palmitos? Já comeram? Hein? Já, né? O palmito nada mais é do que a bainha das folhas de algumas palmeiras, tá? Então, isso que a gente come como palmito é extrair... Na verdade, eles derrubam a árvore para extrair essa bainha foliar e eles cortam isso que é o palmito. Várias espécies fornecem palmito. No passado, a mais famosa era uma que era o palmito jussara, Euterpe edulis, uma planta da Mata Atlântica, endêmica da Mata Atlântica, ameaçada de extinção. Está proibido coletar palmito dessa espécie, porque a espécie foi quase que extinta por conta da extração de palmito. Atualmente, a gente não encontra palmito jussara no mercado, que é o palmito extraído de Euterpe edulis. É chamado de palmito jussara porque essa espécie era chamada de palmeira jussara, tá? E atualmente a gente encontra palmito de outras espécies, palmito da pupunha, palmito do açaí, que é uma outra palmeira, mas não de Euterpe edulis, que é uma espécie que está ameaçada de extinção, está proibido de se coletar palmito dessa espécie, tá? Então, aqui, essa região aqui é que são as bainhas das folhas entrelaçadas, isso aqui que a planta é derrubada, essa região que é extraída e consumida como palmito. Então, percebam, caule alongado, não ramificado, do tipo estipe, e lá no ápice do caule a coroa de folhas.
folhas compostas. O limbo é dividido em folíolos. Algumas palmeiras têm essas folhas um pouquinho diferentes, formando como que um leque, ou os folíolos mais arredondados, e essas palmeiras são usadas muito na ornamentação. São conhecidas como palmeira leque, palmeira rabo de peixe. Então, as palmeiras são muito usadas na ornamentação em geral. E várias delas também fornecem ou óleo ou os frutos para a gente, né? O óleo de dendê, por exemplo, o dendê é uma palmeira. O óleo é extraído do fruto de uma palmeira. O coco, a palmeira mais famosa que a gente tem, né? Cocos nucífera, também fornece para a gente o fruto, que a gente consome quase que tudo do fruto do coco, né? A água, a polpa, o mesocarpo, a gente consome bastante coisa. E o que mais? Das palmeiras. As folhas, né? Várias palmeiras fornecem folhas que são trançadas para fazer artesanato, para fazer telhado de casa, né? A cobertura da casa. O que mais de palmeira? Mas elas são bastante usadas, bastante importantes economicamente falando, tá? São ornamentais, como eu já falei para vocês, né? As palmeiras reais ou imperiais, que foram trazidas na época da colonização e são plantadas em vários locais do gênero Roistonia. Não é a palmeira real ou imperial, muito alta. As palmeiras do gênero Fênix, as tamareiras, também são palmeiras bastante usadas na arborização. Como eu falei para vocês, né, algumas palmeiras fornecem tanto o palmito, como no caso de Euterpe oleracea, o açaí, uma espécie da floresta amazônica, mas que agora a gente já vê plantada em vários estados do Brasil, mas é uma palmeira da Amazônia, tá? O açaí, e que fornece, além do palmito, que está nessa região aqui da planta, fornece também o fruto, né, a polpa do fruto do açaí, que é usada para diversas finalidades, para sorvete, para suco, para polpa propriamente dita, o açaí, o dendê, Elais guianensis, uma espécie africana, mas que ocorre no nosso país, né? Foi trazida para o nosso país e ocorre agora naturalmente no nosso país. Aqui em Alagoas, a gente, quando vai andar nas matas, vira e mexe, a gente encontra um pé de dendê, porque acabou se espalhando. E desses frutos, que são bastante oleosos, tem uma grande quantidade de lipídio, é que é extraído o famoso óleo de dendê. As palmeiras, né, então, apresentam lá flores de sexo separado. Eu tenho flores só com gineceu e flores só com androceu. As flores só com gineceu vão formar o fruto, e aqui as flores masculinas. Então, toda flor de palmeira vai ter sexo separado, são unissexuadas. E essa inflorescência é envolvida também por uma bráctea. Em geral, em palmeira, essa bráctea é dura, coriácea. Também recebe o nome de espata, tá? Vocês podem ver em vários trabalhos, a espata daquela palmeira, vocês já sabem que espata é a bráctea. E essa espata, essa bráctea, ela envolve toda a inflorescência, enquanto a inflorescência está imatura, está verdinha, as flores estão imaturas, essa bráctea, ela protege essas flores. Aqui só o slide mostrando a flor masculina e a flor feminina das palmeiras, que estão reunidas em inflorescências protegidas por essas brácteas. Algumas palmeiras, elas marcam biomas no nosso país, elas caracterizam biomas, tá? Como o buriti. A espécie do buriti é Mauricia flexuosa. O buriti é uma palmeira típica do centro do Brasil, da região central do Brasil, do bioma cerrado. E o buriti é uma palmeira que ocorre apenas em ambientes alagados. Então, eu vejo uma paisagem, no meio dessa paisagem, nesse caso aqui é um cerrado, né? No meio desse bioma, eu encontro um conjunto de buritis. Vocês podem ter certeza que se vocês andarem aqui, vocês vão afundar. O buriti só ocorre em região alagada. E é uma região, então, protegida por lei. A gente não pode desmatar essas áreas que são alagadas. Isso é conhecido como vereda ou buritizal, tá?
essa região onde tem a Maurícia flexuosa, o buriti. Uma palmeira famosa aqui de Alagoas é Ciagurus coronata, o ouricuri. Essa espécie não ocorre só em Alagoas, tá, gente? Ela ocorre na Bahia, ocorre em Pernambuco, ocorre em Sergipe. Nesses outros estados, ela acaba recebendo outros nomes. Aqui em Alagoas, a gente conhece como ouricuri. Mas ela acaba recebendo outros nomes. Na Bahia, chamada de licuri ou bacuri. Em Pernambuco, também bacuri. Mas dessa palmeira, as folhas são extraídas e, principalmente na região de Coruripe, existem cooperativas que trançam, de mulheres principalmente, que trançam a folha seca do ouricuri, a folha seca, né, a palha do ouricuri, e vendem esses produtos como artesanatos, tá? Outra palmeira famosa, que tinha muito na região de Piaçabuçu, por isso o nome da cidade, Piaçabuçu quer dizer muita piaçava, Atalea funífera apiaçava. A folha dessa palmeira, depois de seca, é usada para fazer a famosa vassoura de piaçava. Já viram isso? Piaçava ou piaçaba? Tem gente que chama, tanto faz, na nossa língua permite muitas vezes isso, né? Piaçava ou piaçaba. Já ouviram falar disso, dessa vassoura? Já viram? Já usaram? Sim. Já, Já né? sim. Então, essa vassoura aí é feita a partir das folhas da Atalea funífera, uma palmeira, a piaçava. Tinha muito em Piaçabuçu, daí o nome da cidade, Piaçabuçu. Tudo bem com as palmeiras? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Gente, me deem um sinal. Parece que eu estou no centro espírita. Fulano, um sinal. Não é? Parece que eu estou no centro espírita. Assim, ninguém. Cadê o sinal? Pelo amor de Deus, se você está aí. Porque eu não vejo nada. É horrível, gente. Vamos lá, né? Então, a outra família, acho que eu vou acabar por aqui, a terceira família de monocotiledônia. Nada impede que vocês, se quiserem, tiverem curiosidade, quiserem que eu fale, me procurem, tá bom? Se quiserem saber mais de alguma família, se eu puder ajudar em relação a isso, estou à disposição. Infelizmente, não tem como eu trabalhar com vocês, vocês iam pirar, falar com vocês de todas as famílias. Isso leva um tempo, né? A gente acaba aprendendo um pouquinho de cada família. E, lógico, a gente não sabe tudo, mas pelo menos as famílias mais importantes da nossa flora. Então, por fim, a última família que eu vou trabalhar com vocês de monocotiledôneas, uma família extremamente importante do ponto de vista tanto ecológico, porque ela marca biomas no nosso país, mas principalmente econômico. É a família Poácea ou gramínea, uma família com cerca de 10 mil espécies de distribuição cosmopolita. As gramíneas, então, apresentam principalmente hábito herbáceo, né? São plantas herbáceas sem crescimento secundário. A maioria das gramíneas vai ter esse caule do tipo estolão. É um caule que é rastejante. A maioria das gramíneas vai ter esse tipo de caule, tá? Estolho ou estolão são sinônimos, tá? Então, aqui está o solo. O morango também tem esse tipo de caule, nessas plantas rastejantes. Então, aí está o solo, as plantas são meio que rastejantes. E elas enraizam em diferentes pontos, tá? E saem as folhas aqui. Opa, deixa. As folhas de gramínea estão saindo aqui, né? Esse tipo de caule é chamado de estolão ou estolho. Mas eu também encontro gramíneas com caule aéreo normal, como a cana, o milho, tá? Então, eu também... A folha saindo aqui, né? Esse tipo de caule é chamado de colmo. A cana-de-açúcar, os bambus marcados, né? Com essas marcas também deixadas pela queda das folhas. Como esse tipo de caule é encontrado na cana ou no bambu, que também são gramíneas, tá?
Mas a maioria das gramíneas vai ser planta rastejante, com esse caule do tipo estolão ou estolho. São os capins em geral, né? Para ser assim, bem direta, qualquer capim é representante da família Poácea ou gramínea. Em relação à importância econômica, é a principal família das angiospermas com importância econômica, tá? Então, tanto na alimentação, a gente consome várias espécies de gramínea, como a cana-de-açúcar, o trigo. Do trigo, a gente consome as sementes. A maioria das gramíneas vai apresentar sementes que são consumidas pelo homem, tá? Então, o arroz, o trigo, o milho, a aveia, são os frutos que são consumidos pelo homem. No caso da cana-de-açúcar, é o caule, que acumula uma grande quantidade de frutose, que a gente usa isso para a produção de açúcar ou para fermentação alcoólica e produzir o álcool, tá? Mas, então, 70% das áreas cultivadas no mundo são cultivadas com algum representante de gramínea. Então, a maioria das localidades cultivadas no mundo são cultivadas com alguma gramínea. Ou gramínea para consumo humano, ou gramínea para pasto, porque a gente sabe que as gramíneas também são pasto, né? Fornecem pasto para diferentes animais. 50% das calorias consumidas pelo homem diariamente são provenientes de alguma gramínea. Né? Então, a maioria do que é amido que a gente consome no nosso dia a dia, esse amido veio de uma gramínea. Com exceção da macaxeira, né, que é uma euforbiácea, mas o arroz, o pãozinho lá, que tem a farinha de trigo, tudo vem de uma gramínea. A aveia, tudo é gramínea, tá? Então, tem importância na ornamentação também, essas plantas. A gente tem vários tipos de gramas. O que seria dos campos de futebol, né, sem as gramíneas? Vários tipos de grama, vários tipos de bambus que também são usados para ornamentação e também importância na pastagem. Várias espécies de gramíneas são utilizadas na pastagem, para pasto, são plantados mesmo, um pasto plantado, principalmente de gramíneas africanas. Isso acaba sendo um problema, porque aqui no Brasil, por exemplo, foram trazidas muitas gramíneas africanas que são, principalmente desse gênero aqui, braquiária, são extremamente agressivas, competem com as nossas plantas nativas, e elas ganham a competição, porque elas têm uma série de aparatos que a fazem ganhar a competição, e elas acabam impedindo que porque competem diretamente pelos recursos com as nossas plantas nativas. Então, onde tem pasto, muitas vezes, se você quiser reflorestar aquela área, plantar árvore, muitas vezes o principal problema é a gramínea. Porque você planta a muda, vem a gramínea e sufoca aquela muda. A gramínea é africana, agressiva, tá? Mas elas foram trazidas principalmente para servirem como pasto. Na Amazônia, infelizmente, no Cerrado, no nosso país, está acontecendo isso, né? Estão desmatando a floresta para plantar pasto com essas gramíneas e depois, para voltar à floresta, não é tão fácil assim. As gramíneas, elas apresentam também a bainha e a lâmina foliar, tá? Assim como as orquídeas, elas não apresentam pecíolo. A bainha envolve o caule, olha lá, e a lâmina foliar. Em relação às flores de gramínea, flor de gramínea é uma flor diferente, gente, tá? Flor de gramínea, a gente vai ver agora. Não fiquem imaginando que flor de gramínea é uma flor com sépala, pétala bem bonita, porque não é. Flor de gramínea é uma flor aclamídea. O que é uma flor aclamídea? Sem perianto. A flor de gramínea não tem nem sépala nem pétala? Isso mesmo. Flor de gramínea não tem nem sépala nem pétala. E como que é a flor, então? Só tem gineceu e androceu. Então, é um ováriozinho com 2 estiletes. Esses estiletes são plumosos, ou cheios de pelinhos, cheios de tricomas. Aqui só tem um único óvulo no seu interior, o óvulo com seu gametinha feminino lá. Então, esse é o gineceu com 3 estames. 1, 2, 3. Isto é a flor de gramínea, tá? É assim.
E envolvendo... Então, isso aqui é a flor. Não tem nem sépala nem pétala. Não tem nem sépala nem pétala. Envolvendo essa flor aí... Deixa eu pegar de verdinho. Envolvendo a flor de gramínea, eu tenho 2 brácteas. Hoje a gente falou de bráctea, hein? Uma bráctea aqui e uma bráctea aqui. Na verdade, ela envolve mesmo, tá? Aqui tá passando, mas na verdade, na planta, essas brácteas, elas envolvem a flor, como se abraçassem. Ai, meu Deus. Bráctea. Então, tá a florzinha ali no meio e abraçando essa florzinha, que não tem nem sépala nem pétala, é a aclamídia, eu tenho 2 brácteas, tá? Então, vai ser assim, ó, a inflorescência de gramínea... Opa, não quero verde, não. Eu vou ter lá um eixo da inflorescência e aqui eu vou ter a florzinha. Como é que é a florzinha? O ovário com 2 estiletes, plumosinhos e 3 estames. E, envolvendo isso, eu tenho uma bráctea aqui e uma bráctea aqui. Mesma coisa aqui, outra florzinha com o ovário lá, os 2 estiletes, plumosinhos, os 3 estames, 1, 2, 3 e 2 brácteas envolvendo isso. É sempre esse padrão flor de gramínea, tá? Essa estrutura aqui toda, a florzinha com as 2 brácteas, recebe o nome de espigueta, tá? Então, a inflorescência de gramíneas é uma espiga de espiguetas. Cada unidade dessa é uma espigueta. Ai, gente. Tem hora que ele não me obedece, não. Vamos ver as fotografias que talvez esclareça melhor, tá? Olha lá, então tá aqui a espiguetinha, estão vendo? Aqui a florzinha que é composta pelo ovário, pelo gineceu, né? O gineceu tem um ovário com 2 estiletes e 3 estames. Envolvendo essa flor, eu tenho as 2 brácteas. Elas recebem nomes especiais, essas brácteas, mas vocês não precisam saber, tá? Mas são 2 brácteas, lema e palha. São 2 brácteas, não precisa decorar isso, não. Só que a flor é envolvida por 2 brácteas e essa estrutura aqui toda é chamada de espigueta. O que é espigueta? É a florzinha, que não tem nem sépala nem pétala, envolvida pelas 2 brácteas. Então, aqui, cada unidade... Só que é tudo bem juntinho, tá, gente? Aí a gente faz um desenho, a gente separa tudo para ficar fácil da gente entender. Na planta é tudo bem grudadinho. Então, cada unidade dessa aqui é uma espiguetinha. Então, isso aqui é uma espiga de espiguetas. Verdinho que eu estou vendo são as brácteas. A florzinha está lá dentro. Aqui. Vocês conseguem entender? Cada unidade dessa tem uma florzinha lá dentro. Aqui é a bráctea. Cada unidade dessa é uma espigueta. A florzinha está lá envolvida por essas brácteas. Aqui a gente consegue ver os estigmas plumosos, cheio de tricoma, e há os estames aqui. Estão vendo os estames? Então, cada florzinha vai ser composta por isso. Deixa eu ver se tem... Ah, aqui, que bonitinho. Tá vendo? Então, cada unidade dessa é uma espigueta. Tem os 2 estigmas plumosos, nesse caso pretinho, e cada flor com 3 estames. Tudo bem? Dá para entender? Vocês já passaram, às vezes, no mato e arrancaram uns negocinhos assim, umas bolinhas de alguma planta? Já tiveram isso? Já fizeram isso na vida? Quando eu era criança, eu vivia fazendo. A gente puxa, assim, aquele conjuntinho de parece bolinha, mas que, na verdade, agora vocês já sabem que são as espiguetinhas de gramínea, de poácea, tá? Os estigmas de poácea são plumosos, assim, são cheios de tricomas. E os estames são versáteis. O que é versátil? É pendurado. Por que será, hein, que os estigmas são
plumosos, cheios de tricoma, e as anteras, os estames são versáteis, são pendurados. Isso facilita que tipo de polinização? Por que agente? Pelo vento? Pelo vento. Toda a poácea é polinizada pelo vento, tá? Então, percebam que ela não tem uma pétala atrativa para atrair um agente biótico. Ela não atrai ninguém. Essa flor aí sem graça, né? Que não tem nem sépala nem pétala. Quem poliniza a poácea é o vento. Por isso, essas anteras penduradas. Imagina uma coisa pendurada, o vento vai balançar, vai levar o grão de pólen. E olha lá esses estigmas plumosos que vão ampliar a superfície de absorção. Na verdade, de adesão, né? Os grãos de pólen vão ficar unidos aqui nesses estigmas plumosos. É lógico que, além do grão de pólen, nesses estigmas, gruda outra coisa também, né? Aqui está cheio de grão de areia, mas também gruda grão de pólen. Tudo que é trazido pelo vento vai ficar aí aderido nesse estigma. Quando cai o grão de pólen dessa espécie aí nesse estigma, ele vai receber a informação que ele pode germinar. Esse estigma, ele libera substâncias que auxiliam na germinação do grão de pólen daquela espécie, tá? Tudo bem? Então, a polinização de gramínea é anemófila. Por isso que eu raramente encontro gramínea no interior de mata. Se a gente for pensar, no interior de mata tem mais vento ou menos vento? Menos. Menos vento. Se essa planta é polinizada pelo vento, essas plantas, se ela estivesse no interior de mata, seria mais dificultada a polinização. Então, em geral, as gramíneas, elas ocorrem na borda de mata, onde venta mais, tá? Raramente tem uma ou outra gramínea, mas aí elas crescem muito, como os bambus. Tem bambu que ocorre no interior de mata, mas aí ele cresce muito para passar as outras plantas e ficar numa região onde o vento bate, tá? Então, como eu falei para vocês, várias espécies de gramínea, principalmente, infelizmente, gramíneas africanas agressivas, são utilizadas como pastagem. As gramas, em geral, todas as gramas são várias espécies de grama, tá, gente? Uma que consegue sobreviver melhor no sol, melhor ao pisoteio, melhor à chuva, vai depender do ambiente, vão plantar uma espécie de grama ali. Mas várias espécies de grama, todas são representantes de gramínea. O milho, né, nesse caso a cana, o bambu, também são representantes de gramínea. O milho também é um representante de gramínea, né? Cada grãozinho daquele do milho é um frutinho. Então, era aquilo, a inflorescência era uma espiga, e cada grãozinho do milho é um fruto. O fruto de gramínea é chamado de cariópse. Deixa eu mostrar o fruto de gramínea para você. Mostrar não, desenhar. Então, imaginem que eu tenho a florzinha lá de gramínea, né, com seu ovário e com seus 2 estiletes, com as pluminhas e os 3 estames. No interior desse ovário, como eu falei para vocês, só tem um único óvulo, com seu gametinha lá, né, que vai formar o embrião e os 2 núcleos polares. E tem as outras quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem as outras 5 células aqui, mas eu não desenhei, tá? Quando esse óvulo, aqui é o óvulo, né? Quando esse óvulo for fecundado e virar a semente, o ovário, essa região, né, que é o ovário, no caso das gramíneas, ele quase não cresce, diferente dos outros frutos que o ovário cresce muito, um tomate, que cresce muito, a abóbora, que o ovário cresce muito. Nas gramíneas, o ovário quase não cresce, quem cresce é a semente, e a semente preenche todo o interior desse ovário aí. Então, o ovário está lá, quase não cresce, e quem vai crescer e envolver todo o ovário praticamente é a semente, com seu embriãozinho lá dentro. Tá? Então, a semente que preenche todo esse interior do ovário. E aqui o embriãozinho, né? Que veio da fecundação dessa osfera. Em volta, lembrem, né? Só para a gente...
Em volta da semente, eu tenho o em volta do embrião, desculpem. Eu tenho o tecido que vai nutrir o embrião, que é o endosperma, que veio da fusão da outra célula do grão de pólen com esses dois núcleos polares, tá? Mas esse tipo de fruto aí, que só tem uma semente, e o ovário quase não cresce, e preenche todo o interior, e a semente preenche todo o interior do ovário, o fruto das gramíneas é chamado de cariópse, tá? É o fruto de gramínea. Então, aquilo do arroz que eu tô comendo, na verdade, não é a semente, é o fruto. Só que o fruto é praticamente a semente, porque não tem o ovário. O que eu tô comendo do milho não é só a semente, aquilo é o fruto, porque tem o ovário ali em volta. Só que o ovário permanece quase do mesmo tamanho que ele era na flor. Então, quase que toda essa região interna aí do ovário é preenchida pela semente. Então, parece que eu tô comendo só a semente. Mas, na verdade, não. Eu estou comendo o ovário também. E esses frutos, então, o arroz, né, o grãozinho do arroz, o milho, são chamados de cariópse, tá? Uma vez eu vi uma questão, o arroz é um fruto, na verdade, era do ensino médio. É um fruto, é uma semente, é uma folha, sei lá, brincando assim. E a pegadinha era para o aluno dizer que aquilo era uma semente, mas não, aquilo é um fruto. Aí uma menina, era minha vizinha, veio perguntar, Letícia, mas isso é fruto? Eu falei, isso é um fruto, tá? Então, vocês já saibam que todos esses grãos que a gente consome como se fosse a semente só, na verdade, é o fruto próprio, é o fruto todo. Só que o fruto com ovário pouco crescido, tá? Diferente do que a gente está acostumado a imaginar como sendo um fruto. Gente, eu travei. Tudo bem? Tudo certo, professor. Era isso por hoje. Tranquilo? Sim. Alguma Professora, eu tenho uma Oi. dúvida quanto ao ED. Eu vou passar, vou mandar hoje. Vai ser